Nutricio! Estamos começando aqui mais um podcast Nutricio. Eu sou a Rafaela Silvério. E hoje temos um convidado especial. Eu sempre falo isso, mas é que todos são especiais, né? Todos, a gente não convida qualquer um para vir no nosso podcast, claro. E hoje é uma pessoa mais especial ainda, porque é nosso aluno querido, super sucesso, super dedicado. A gente conheceu, de fato, dentro do curso, né? Então, a gente tá de olho ali nessas pessoas que estão crescendo junto com a gente. Então, é um orgulho pra gente, né? Evoluem bastante, é um grande orgulho pra gente, com certeza. Então, estamos aqui com o Ed Mendes. Oi. Seja bem-vindo. Obrigado. Eu agradeço o convite. Nós que agradecemos. Eu lembro do Ed até no nosso congresso presencial. Mas um ano já, né, gente? Faz. Um ano, foi em maio, E o povo né? fica toda hora perguntando se vai ter outro, se não vai ter, se vai ter outro, se não vai ter. A gente tá meio obrigado a fazer outro. Nós precisamos pensar. Esse ano? É. Tô colhendo a informação já. Quem sabe vocês ajudarem a gente, spoilers. sabe? É um trabalhinho, mas é gostoso. Né? Não É dá muito trabalho. bom. E vamos começar entendendo melhor como que surgiu a nutrição na sua vida. Por que Sim. você decidiu ser nutricionista? Eu posso só quebrar o protocolo um Pode, minutinho? claro. Por favor. Porque, né, minha avó sempre falava, você vai na casa de alguém, você leva um presente. Então, Olha! esse é seu. Aí sim, gostei dessa quebra de protocolo. Gostei! Esse é Pode seu. ter mais vezes, gente. Obrigada. Eu sou muito Ai, observador, então eu ficava obrigada. sempre olhando a estante de vocês, então Que eu falta, pedi pra falta fazerem um coisa na negocinho. nossa vida. Coisa linda, não acredito. Mentira. Tem um Jordan! Ai, eu não acredito. Nossa, arrasou! Gente, arrasou, coisa linda. Nossa. Espero que vocês Obrigada. gostem. Um grande amigo meu que faz. Ele... Aí eu falei pra ele, meu, Olha tem uma só. missão. Ai, gente, Legal. linda. E de verdinho, que eu adoro verdinho. Complicada. Não, e o look é realmente que a gente usa, tá? Sim, eu pedi pra ele copiar aquele seu do congresso. Nossa, isso é incrível. Eu Lindo, amei. lindo, lindo. Amamos. Olha só, Obrigada. coisa fofa. De nada. Obrigada, Ed. Olha, vamos Deixar deixar já aqui ó, do ladinho. Nutrição aplicada, não Depois a gente tem que raiz, aproximar ali na viciou. câmera para as pessoas verem. Verdade. É, depois, deixa mais Isso. perto. Adorei. Que lindo. Obrigada. Que isso? Arrasou. E aí, uma pergunta, assim, já que quebramos todo o protocolo, Ah. vamos embora. Você começou com a gente quando? Você tava... No curso, você disse? É, no curso. Quando eu me formei. Em julho do ano passado. 2022. 22. Aham. Mas eu já acompanhava, tipo, muito tempo, né? Ele era tímido, ele falou. Ah, é? Como assim? Eu sou, na verdade. Eu faço piada pra fingir que não sou. Mas é porque tem uns alunos que a gente é mais próximo, assim, porque Uhum. conversa com a gente no direct. E você ficou mais próximo da gente depois do congresso. Foi. Porque eu não lembrava de porque- você conversando com a gente É, antes. quebrou o gelo, né? É, então. É porque às vezes você olha assim e você fala, nossa, minhas professoras, não vou... Não, comigo Escola, você falava. faculdade. Falava. Ah, mas era pergunta útil, né? É. Agora a gente fala com a família. Então, tipo, eu olhava e falava, não, são minhas professoras, eu não vou ficar fazendo comentário de, nossa, não pode, ai, não sei o que, esse cara é louco. Não. Então, eu falei, vou ficar de boa. Mas aí depois, quando a gente foi pro congresso, que assim, igual a Rafa postou ontem, colocou todo mundo no palco, eu falei, ah, não, então beleza, então eu tô... Ai, No lugar bom. Sim. Mas E é eu, engraçado que a gente lembra dos rostinhos, assim, de quem tava lá, né? É muito engraçado. eu estudei muito essa história de qual curso, porque assim, sabe que hoje em dia é uma enxurrada de curso. Tem É. curso de vender curso, tem curso É. de tudo na internet. E aí eu olhei, tinha muita gente falando sobre nutrição e falando sobre, né, o que você pode fazer, e aí entra no meu curso. E aí eu fui vendo, e aí, assim, já acompanhava vocês de Instagram, eu falei, acho que eu vou arriscar nesses daqui. Se der ruim, aí eu vou nos outros. Mas é que os outros não tem uma chamada muito legal pra gente acolhida mesmo, né? É mais, tipo, tô aqui pra te ensinar, você vai ficar rico e só. Uhum. E não é bem assim, mas tudo bem. Que bom, a gente fica feliz então. Sim. Escolheria de novo. Que bom. E como que foi que a nutrição entrou na sua vida? Nossa, mas entrou tem muito tempo. Muito mesmo. Eu tinha uns 15, 16 anos, eu já gostava muito, né? E, assim, eu sempre tive problema com peso. E nunca sabia o porquê. E também nunca procurei saber. E aí, seguiu a vida, foi passando. E aí, eu saí da escola e fui entrar na faculdade. Só que eu não tinha ideia nenhuma do que fazer.
base nenhuma de escola pública para te incentivar a fazer alguma coisa. Então, minha tia falou, ó, tem uma faculdade que tá grátis. Foi bem na época que começou o ProUni, essas coisas. Grátis lá no Tatuapé. Eu falei, mas só lá? Ela falou, só lá, porque ela só sabia que tinha lá. Aí eu fui até lá. E fiquei, estudei lá administração. Eu saía de lá de Interlagos e ia pro Tatuapé todo dia. E aí fui. Só que eu nunca fui de largar as coisas no meio. Eu fui entendendo depois o que era o curso e tal, que eu podia trocar, que eu podia fazer outra faculdade. Mas eu falei, não, vou fazer essa daqui até o fim. Então eu me formei em administração, segui a vida, entrei numa seguradora, fiquei 7 anos lá trabalhando. E aí achava que gostava. Até que eu comecei a treinar de novo e aí via e começava a entender, aí eu ouvia algumas besteiras e já sabia que eram algumas besteiras, mas mesmo assim ficava quieto. Aí eu falei, eu acho que eu vou fazer isso. E aí foi quando eu falei, vou me arriscar. Aí entrei em 2015. No ano que você entrou, né? Foi. Só que eu parei no meio do caminho. Entrei em 2015, parei em 2017, porque eu recebi uma proposta de promoção no trabalho que eu tava ainda. Aí eu fui trabalhar, eu trabalhava viajando, trabalhava numa empresa de moda, numa fast fashion da vida. E eu era supervisor regional, então eu tinha que trabalhar viajando. Aí eu não ia poder continuar a nutrição. Aí eu tranquei. Por dinheiro. Meu Deus do céu, não faz as coisas. Mas Não, foi um não aprendizado. para a sua vida por dinheiro, gente. Mas foi bom. Foi bom que eu parei, assim, porque até eu trancar, eu era um low carber, né? Mas eu acho que essa questão assim, de estratégias mais virabolantes, todo mundo já fez uma vez na vida, todo mundo já teve alguma conduta. Estratégia, sim. Mas é que eu seguia Era as pessoas demais. que falavam que isso era Tá um bom, estilo de entendi. vida. Viva disso. Aí eu, não pode falar mal das pessoas. Isso é feio. E aí segui. Aí fiz o curso, terminei a faculdade. A faculdade não me deu muita base. Não dá base nenhuma, né? Inclusive, a gente podia abrir uma faculdade, né? Olha, estamos em vias de ver. Falta pouco. Eu não tô aguentando mais trabalho, não, gente. Eu tô quase me aposentando. Não, mas aí vocês ficam de CEO e botam o povo pra trabalhar. Vambora, gente. Tanto de Aí, gente é que melhor. vocês estão formando sempre. Não tem por que não colocar pra trabalhar. Sim. Até porque o curso de vocês, ele não só tipo, faz com que a pessoa entenda mais sobre nutrição ou sobre ser o dono do seu negócio, mas também prepara as pessoas para virem e continuarem o que vocês estão fazendo. Vocês estão multiplicando. Vocês não entenderam assim. Mas não. Aí é importante, né, Ed, porque a faculdade, como você disse, não traz pra gente segurança e nem conteúdo adequado. Uhum. E aí eu saí, pelo menos, assim, muito insegura. Todo Sim. mundo, acho que todos nós saímos. Eu saí com uma falsa segurança. Por isso que até eu falei, vamos falar disso. Porque eu saí e falei, tá, e agora? Na minha cabeça era, eu vou colocar lá a agenda aberta, vou sentar e vai chover de gente marcando. E não foi o que aconteceu. Eu fiquei olhando e falei, o que tá dando errado? O que eu não tô fazendo? E assim, até eu entrar no Nutricio e entender o que eu tava fazendo de errado, foram eu 2 acho meses, que acho. até a bagagem que você teve da outra área, né, de atuação, imagina, anos trabalhando numa empresa, você já se formou na nutrição com uma maturidade de um outro emprego também. Sim. Eu acho que isso traz uma diferença, por exemplo, eu me formei no meu primeiro trabalho em si, né, como profissional, então sou sozinha também. Nutricionista de consultório, ele vai e começa sozinho. Uhum. Então, acho que isso ainda causa mais medo ainda, né? Mais insegurança. E tem gente que nem continua. É que você não tá fazendo nada pra alguém, né? Você tá fazendo pra você. Exato. E aí mudou totalmente o cenário. Que antes você chegava, você passava o seu crachá na catraca, batia o ponto, sentava, fazia o que te mandavam fazer e acabou. Agora não, você tem que fazer o que você tem que fazer. E é tudo. É tudo. É captar a gente, é marcar a consulta, é responder as pessoas. E às vezes você responde, a pessoa para de te responder e você fala, meu Deus, ela não quer mais falar comigo. Mas não, a pessoa tá trabalhando, tá vivendo. Exato. Assim, até eu entender isso demora um pouquinho. E como que foi, então, esse início e essa transição de carreira Meu também? Deus. Qual foi o momento que você largou lá a parte de administração, né? Que era a área que você atuava. Que você falou, não, agora você só nutre de consultório. E quais foram esses desafios desse início mesmo do atendimento? O maior desafio foi voltar, né? Porque eu dei um passo maior que a minha perna. Eu terminei a faculdade em julho, no dia... Acho que foi em julho. No comecinho de agosto já saiu o CRN. Aí eu peguei, a primeira coisa que eu fiz foi alugar uma sala, mas não minha mesmo, desses coworkings. Só que eu peguei aquele mais caro, mais top, com bioimpedância, com mesa, com várias unidades, com tudo. E assim,
eu fali, porque você paga mensalidade, você paga sala, você Sem paga por hora, e planejamento. assim, muito mais caro. Assim, 1 hora de atendimento me custava R$ 100. E eu falei, meu, peraí. E aí eu saí da faculdade com aquela ideinha, né? Tem que cobrar R$ 170, porque o povo não vai querer. Puxa. Pagava mais pelo consultório do que Sim. recebia. Nossa. Sim, E aí me diz assim, quando chegava o paciente pra você, eram poucos, pelo que você me disse. sim, sim. Mas quando chegava, e você tinha segurança em fazer a prescrição, como é que, o que acontecia? Eu ficava olhando pra cara dele e falava, me fala de você. Tipo, vocês fizeram me fala de você? Foi um me fala de você. Mas eu ia entendendo, assim. Mas eu tinha visto um post na internet uma vez. De, tipo, divida a sua consulta em quadrantes. Aí você vai... E eu fiz isso, só que não funcionou, porque uma pessoa fez no tempo que a pessoa falou lá, que ela vai falar em 10 minutos. A outra falou, eu tenho alguns problemas com a alimentação porque eu terminei um namoro. Eu, tá, e agora? Então, tipo, não tinha como dar prosseguimento. Aí eu ficava olhando e fazia umas outras perguntas. Então, assim, não tinha segurança nenhuma, não sabia como entrar no assunto, não sabia o que explorar, o que perguntar, o que saber da vida da pessoa. Porque, assim, é um caminho, né? Querendo ou não, é um caminho. E eu não sabia o que fazer. E o paciente acabava que se sentia um pouco inseguro também. Sim, sim. Essa primeira paciente, que é uma amiga minha, então ela meio que não me abandonou, né? Aí esses dias ela falou, meu, o que aconteceu? Que a consulta tá diferente. Eu falei, que bom que tá diferente, né? Que se tivesse a bom. mesma coisa, eu ia parar. Não tinha porquê. Incrível, muito bom. Aí melhorou muito. Mas como que foi pra você? Falou que começou, faliu de alguma forma. Você tinha já largado outro emprego ou você Não, foi que dividindo? isso, eu fiquei dividindo. E A pior conseguia coisa do conciliar? mundo. Não. Nenhum nem outro, né? Porque assim, depois que eu saí desse fast fashion porque não ia dar mais, né? E fiquei trabalhando só em uma loja, mas era tipo dentro de shopping, era domingo a domingo. E E aí, atendia que horas? ou no dia de folga ou de manhã, porque assim, eu trabalhava à tarde, da 1 às 10. Aí atendia tipo das 8 até Nossa. 11, meio-dia, e ia. E aí, tipo, tava quase perdendo a mulher. Porque... Nossa, imagina. Não, porque pensa, você fica fora de casa o tempo todo, aí você volta, aí não tem segurança nenhuma e não consegue montar um plano na hora pra pessoa. Aí você vai pra casa, aí você tem o quê? 5, 6 pra entregar. Aí você se enrola, aí a Leva pessoa a tem algum... madrugada Não, toda. não, madrugada não. Madrugada não. Eu Não. durmo. Agora eu prezo pelo meu sono. Antes não. Já foi-se o tempo de perder É. noites de sono. Importante. Que antes disso, tipo, eu vivi, né, à noite durante uns 6, 7 anos. Porque eu já cantei à noite. Uau! Você também é cantor? Aham. Aí, ó, tá vendo? Me Legal. traz pra cá, não vai ter gasto com festa de fim de Puxa, eu acho ano. maravilhada, eu acho incrível. Na festa de fim de ano eu já vou estar Nosso aqui. congresso vai ter música então agora. Pois é, Pronto. pode ter. Maravilha, fechou. Ele dá uma palestra e depois já vai cantar. Fechou? Nossa, que boa ideia. Olha, eu gostei dessa ideia, hein? Inclusive, isso é uma boa ideia pro nosso congresso colocar alunos para palestrar, hein, É. Rafa? Gostei dessa Bacana, possibilidade. bem. Eu acho que é muito bom. E aprendi a cuidar do meu sono, porque antes não tinha. Não tinha de jeito nenhum. Porque tem algumas. Eu te fiz essa última pergunta porque tem gente que tá num trabalho estável, Uhum. até mesmo na nutrição, então trabalha em hospital, trabalha na área de UAN, e aí pergunta, né? Eu quero largar. Só que, lógico que a questão financeira ela é importante também, então a pessoa não pode simplesmente sair de um trabalho e apostar no empreendedorismo, Sim. trabalhar por conta, né? E realmente requer planejamento, requer você fazer uma reserva ali para que te dê segurança em alguns meses desse início, que não é fácil, que a gente não começa a atender já faturando 10 mil, 20 mil. Exatamente. Então, muitas pessoas perguntam disso, né? Será que eu começo a atender nos horários de folga, nos horários que restam ali, numa rotina que é corrida também? Qual que é a dica que você dá para essas pessoas que você viveu isso Faz também? isso. Se você tiver cabeça e físico pra isso, faz isso. Porque você precisa começar a caminhar. Não adianta. Você vai ter gasto. Por mais que a gente compre... O meu primeiro adipômetro foi aqueles da faculdade, aqueles descartáveis. Então, assim, você vai precisar comprar um adipômetro, você vai precisar comprar um paquimetrômetro, você vai precisar comprar uma balancinha, uma fita. Então, você precisa comprar coisa de qualidade para atender seu paciente. Um computador, no mínimo, bom, né? Para que não fique travando. Eu tinha um que... Eu também. Eu tinha um que no começo do atendimento, assim, ele parou de vez. Ele parou. Aí eu terminei o atendimento pelo celular. Já aconteceu comigo também. Abri o website no celular e fui terminando. Então, assim, você vai ter que fazer investimentos. Não tem jeito. Então, se você puder manter os dois,
Mas mantém já começando a se desligar. Se organizar, economizar, planejar, Sim. para que você consiga seguir só com a nutrição. Exatamente. E no meu começo, assim, eu tava nessa e eu tava em vias de casar, então tava pagando as coisas. Nossa. Aí, isso lá atrás, né, quando eu tava fazendo o curso de nutrição. Aí, beleza. Veio a pandemia, a gente não conseguiu casar por conta da pandemia. Ficou até janeiro. Casei em janeiro de 22. Sério? Assim, casei e 6 meses depois me formei. Então, assim, ainda tinha coisa pra pagar, ainda tinha. Você sabe que se você não mantém, aí já era, aí quebrou tudo. Então, se puder, se conseguir, segue. Mas tem gente que consegue até ser mandado embora e aí fica com dinheiro de rescisão. Aí, Mas é importante esse planejamento, essa organização, para que você consiga seguir no seu sonho. sim, com certeza. E como que foi o momento que você decidiu viver só da nutrição? Como foi? Qual foi esse momento que você falou assim, agora eu posso sair desse emprego e focar só nos atendimentos? Então, eu sempre tive uma regra na minha cabeça, né? Porque, assim, pela administração, eu sou meio que de planilha. Então, tudo planilhado. Ah, entrou esses pacientes, foi tanto de lucro esse mês, eu tive que pagar tanto. Então, eu já sabia. E aí, a minha primeira pensamento foi, quando o meu trabalho na nutrição empatar com o que eu ganho no meu trabalho, eu saio. Porque eu precisava, no mínimo, ganhar a mesma coisa para poder ir embora. Lógico. Mas aí, o que é empatar? Não é só você ganhar o mesmo salário líquido do mês. Porque no CLT você tem VR, vale transporte, etc. Então, quando empatar tudo isso, tchau. E aí, empatou. Empatou não, né? Empatou não, né? Empatou foi mais até, né? É, cada vez mais. Superou. Nossa, é interessante assim, que tem um quê? Um ano de formado? Vai fazer, mano. Vai fazer um ano. E tem muita gente que Fazer tem uma medo, festa. sabe, Ed? Fala assim, mas puxa, será que eu vou conseguir? Eu sou recém-formada ainda, eu sou muito jovem. Acho que até foi um receio que a Rafa teve lá no começo. Eu também tive, obviamente. Uhum. Então, acho que tem esse receio, vou conseguir só ganhar bem daqui 5, 10 anos de formada. E não é bem assim. Mas eu também fiquei com medo no começo. Imagino, claro, natural. Eu comprei o Nutricio no dia, assim, eu me formei e tal, saiu as notas, falou, tá aprovado. Aí eu comprei o Nutricio. Eu vi minha nota, eu vi que eu tava aprovado, eu vi que eu ia me formar, eu comprei, tipo, 8 da manhã, no sono de acordar. Foi por impulso, de manhã. Não façam compra por impulso. Essa valeu a Mas pena, essa mas valeu a pena. Quando a gente abre, acho que são 5 horas da manhã, não tem erro. você tinha acabado, acho que você tinha acabado de lançar, tinha feito alguma coisa e falou, vou comprar, vai. Vou comprar. Aí eu falei, vou pagar logo no Pix pra eu não ficar nem olhando mais pra conta disso. E fiz. E aí foi o que me deu um norte pra tudo, né? Tudo bem que eu já tinha feito as besteiras todas que eu falei, mas me deu um norte depois pra frente. Que aí, ideia de construção de marca, tudo. Eu não sei se vocês viram, mas hoje eu coloco lá Ed Mendes, o Nutri das Estrelas. Tem um amigo que chegou e falou assim, mas por quê? Você quer atender só famoso? Eu falei, não, cara, é porque depois que a pessoa volta, se ela evoluiu bem, eu coloco uma estrelinha pra ela. Só que as pessoas já remetem que eu vou atender só famoso. Tudo bem que esses dias eu atendi um humorista aí. Mas não é o foco. Não é o foco. Mas chama atenção pra isso e aí É uma diferença. é uma construção de marca. É aquilo que você tava até falando ontem. Não tem jeito. Você tem que construir a marca, você tem que fazer ser diferente. Porque igual tem um monte de gente. Faculdade despeja aí no mercado Sim, 30 milhares. mil, 40 mil nutricionistas por ano. Então, o que você diz pra gente é que é importante ter conhecimento, também ter toda essa estrutura que o Nutricio traz pra você, Exatamente. pra que você saiba como divulgar, o que divulgar, construção de marca. Não é simplesmente assim, tenho conteúdo, sou muito boa em nutrição, eu vou atender. Sim. Não é só conteúdo. Claro Não. que é importante, mas tem que ter muito mais além disso. O conteúdo é muito importante. Por isso que eu entrei no Nutri Aplicado, porque eu não tinha conteúdo nenhum. Não, tinha da faculdade, mas era... Era raso. Nossa, meu Deus do céu. A primeira coisa que eu fiz foi... Eu fiz a dieta da menina, aí eu olhei. Aí eu falei, ixi, mas não tá batendo a vitamina C. Aí eu fiquei umas 4 horas ali fazendo. E Vou falei, colocar agora um suco, um e kiwi, fiquei vou tacar colocando- vitamina C pra essa Aí menina até passava com... da quantidade de calorias. Eu falei, Ai, meu mano, não Deus. vai dar certo. Aí eu falei, vou desistir. Vou fazer só pelo normal aqui. E depois a gente vai ajustando no caminho. Não tinha base de nada. De microbiota, de absolutamente nada. Mas eu ainda acho que a faculdade devia preparar a gente também pra montar um consultório, pra viver disso. É que, na verdade, eu acredito que as faculdades, elas ainda seguem o mesmo sistema, né? Tanto faculdade de nutrição quanto qualquer outra. Só te prepara pra trabalhar pra alguém. Tanto que a primeira coisa que... Eu tava no primeiro semestre e a professora falou, tem um estágio em um ano, quem quer... E eu fui fazer em padaria.
Foi dali que começou o meu ódio por Juan. Não foi nem no fim da faculdade, foi no primeiro semestre eu fui fazer estágio em padaria. Meu Deus do céu. Ó, nem a gente tá falando mal de Juan, tá? Não, mas não A é gente que nem sempre que... fala. Pelo amor de... É que lidar com pessoas é É difícil. difícil. É mais machista, né? Eu tinha já um trato com pessoas. Mas as pessoas que trabalham na cozinha... Teve um cara que levantou uma faca pra mim. Eu falei, vou embora. Uau, Eu não que venho isso? nunca mais. Ele levantou e falou, sai daqui, você não vai me dar ordem. Eu falei, tá bom. Eita! Aí Olha, fui eu embora, tive não muita voltei sorte nunca no mais. estágio Juan. Não foi desse jeito. Eu adorei o estágio Juan, as pessoas são também. incríveis. Mas assim, uma coisa é o estágio, outra coisa é você levar isso pra vida inteira. Sim. Eu admiro muito quem faz o UAM, mas não é uma coisa Também acho que eu deviam amo, ganhar até que eu- mais, porque eu pelos concordo. que eles aguentam, Total. 30 mil no mínimo. É, Concordo. Não, é não, verdade. pelo Não amor é de Deus. fácil. E Desafio. foi desafiador. E qual foi o momento que você entrou no Nutrição Aplicada? Também foi nesse início? Foi no início, mas foi mais pra Muito frente. frente. Eu quase comprei por 3 vezes. Na primeira vez, acho que foi em 2019. Acho que foi isso. Eu tava no shopping e aí você tava dando aquelas aulas ao vivo. Inclusive aquele começo que eu fiz no depoimento que eu falo. Pra quem não me conhece, eu sou Ed Mendes, pra quem me conhece também, eu roubei do seu negócio que você fala. Pra quem não me conhece, eu sou a Aline Davi. Eu falei, nossa, vou fazer isso pra remeter o curso. Eu falei, mas eu não tenho esse currículo todo pra despejar, então vou mandar só quem me conhece também e já era. E eu tava vendo esse curso no shopping, assistindo no shopping, tipo, tinha acabado de sair, tava só esperando o Uber pra ir embora. Aí comecei a assistir e foi bem no dia que você falou, agora compre agora o curso. Não. Falei, vou comprar. Aí depois eu falei, não vou comprar porque... O pitch não foi tão bom. Não sei como... Não, foi bom. Me chamou a atenção, me prendeu até o último Mas minuto, não então foi bom. converteu, não converteu. É, não converteu, não deu no dia. Aí passou, e aí depois que eu me formei, eu falei, não, eu preciso ter uma base. Só que eu decidi mesmo depois do meu primeiro atendimento. Que eu olhei e falei, eu não sei o que eu estou Porque fazendo. eu acho que é natural isso, Ed. Você estava na faculdade, você falou, não, acho que eu tenho conteúdo. Acho que eu vou conseguir atender o paciente. Eu achava Eu acho que era- dá. Aí você vai pra prática e fala assim, putz, não sei atender. Exato. E aí que virou a sua chave. Você falou, não, agora eu preciso realmente do curso. Antes você não tinha essa noção. Não, Você e eu ainda achava que a fiquei faculdade esperando abrir seria um suficiente? pouquinho, porque demorou um pouco pra você abrir. Aí, quando abriu, eu falei, não, eu vou fazer, não tem... Eu preciso ter base, eu preciso aprender. Tem coisa no módulo de esportiva que eu não vi na faculdade, porque como tava em época de pandemia, tava tudo daquele jeito. Era uma aula com 200 pessoas, né? 100, 200 pessoas. E sempre... Ai, eu me irritava. Tinha dia que eu entrava e voltava só no final. Porque tinha gente que entrava e queria falar a aula inteira no meio do que o professor tá falando. Aí, professor, eu posso contar minha experiência? Não. Quer contar a sua experiência? Depois você conta. Vamos aprender, mas não conseguia. Então, aí eu meio que larguei. Aham. E aí, se não fosse o curso, eu não ia conseguir atender metade das pessoas. Então, me ajudou muito quanto a isso. Então, construção de marca, você conseguir ter uma estrutura também de aprendizado. Mas o principal, você acreditar em você. Não tem jeito. Eu vejo muita gente falando, eu não vou cobrar 200, 250 reais porque eu acabei de me formar. A única pessoa que eu vejo que tem alguma coisa de recém na vida que a gente sabe é casado e motorista, que você vê nos carros por aí, um monte de gente com recém-habilitado. É. Você não vai colocar no seu Instagram recém-formado. Uhum. Vai chegar a pessoa pra você não sabe quem é, ela não sabe quem é você, e você vai atender ela de qualquer jeito. Exato. Então não tem por que você pensar, sou recém-formado, as pessoas não vão querer passar comigo. Não. O currículo, quantos pacientes já pediram pra ver seu currículo? Nenhum, nem me perguntaram. Eu tenho extensão em nutrição e na oncologia, que eu fiz na Camargo durante a faculdade. Ninguém nunca me perguntou disso. E ninguém nunca vai me perguntar disso, a não ser que eu vá bater na porta deles e pedir um emprego, porque do resto... Então não tem por que você ficar com medo, não tem por que você ficar retraído, falando, eu não vou fazer. Você tem que bater no seu peito e falar, eu sou bom, mas é lógico que você tem que ter a base, não adianta. Não adianta você falar, eu sou bom e você não saber fazer nada. Aí não dá, mas você tem que ter essa consciência de você mesmo poder falar, eu sou bom no que eu faço. Sim. Ter a consciência de que você é importante, que você é uma pessoa que vai fazer a diferença na vida do seu paciente, mas isso não quer dizer que você é soberbo. Tem muita gente que fala, mas se você fala que você é bom, você tá se achando, você é soberbo, você tá... Não, eu só tô falando, eu sou bom o suficiente pra cuidar de você. Sim. Então vem comigo que eu vou te mostrar no caminho que dá pra fazer as coisas. Sim. E que dá pra acontecer. E eu sofri muito, porque assim, estava pior e estou melhorando no caminho, mas eu estava muito acima do peso quando eu comecei.
E aí eu ouvi de pessoas, inclusive de pessoas que estavam no nosso grupo, mas deixa. É, ah, não, mas você precisa estar com o corpo igual ao do Cariani para ser nutricionista. Eu falei, Ai, não, meu Deus. não preciso, mas tudo bem. Aí gerou uma discussão, uma revolta, a pessoa saiu do grupo e tal. Aí tudo bem. É fofoca mesmo. Tô contando. Ninguém manda sair do grupo. A fofoca tá rolando aqui, gente. Então, isso me frustrou muito no começo. Antes, importante, façam terapia. Uhum. É importante. Porque se eu não fizesse, eu não tinha nem começado. Justamente por conta de comentários, de ideias dessas, entendeu? Então, assim, e foi na terapia que eu entendi que eu tinha problemas que eu precisava resolver. Eu tenho um amigo que sempre fala pra mim, eu nunca vi você triste. E foi na terapia que eu entendi que, na verdade, eu ficava triste às vezes, só que eu descontava tudo isso na comida e não deixava transparecer que eu tava triste pessoalmente. Então, nunca chorei na frente de ninguém, nunca fiquei cabisbaixo nem nada, mas descontava tudo isso na comida. Então, assim, as pessoas não entendem, na verdade, o que tá acontecendo com a outra pessoa. E a internet é um mundo de julgamento, mas tudo bem. Sim. É fácil, né, criticar na internet. Muito. Nossa, olha a taça que eu queria ganhar. É sua, tá? Olha só. Até o final aqui eu ganho emprego. Tá na Brincadeira. seleção. Tá vendo que eu tô na seleção. Tá na seleção, acho que ele merece, hein? Mas é interessante isso, né, Ed? Essa questão da estética, como para algumas pessoas pesa tanto isso. Sim. E Muito. o conhecimento é muito mais importante do que uma questão de um peso, de uma estética de alguém. Exatamente. No consultório. É que você vê, tem muita menina hoje que treina e odeia treinar, só que quer manter o corpo pra conseguir conquistar os pacientes. E não é isso. Sim. E não é isso. Eu acho que o autoconhecimento ele é fundamental, né? Principalmente Sim. pra gente estar começando, porque acho que a gente cria algumas inseguranças no momento que a gente tá mais vulnerável. Então, por exemplo, eu tinha muita insegurança também. Eu sou muito nova, as pessoas não vão confiar em mim. Sou muito tímida, as pessoas não vão confiar no que eu falo. Então, a gente vai criando algumas inseguranças. E querendo ou não, quando a gente recebe alguma crítica de alguma outra pessoa, principalmente pessoas que são próximas, né? Que conhecem os nossos valores, os nossos princípios, isso abala a gente. Sim. Com muito. certeza abala. Então, eu acho que quando a gente começa a se cuidar também, que nem você falou, fazer uma terapia, se autoconhecer, isso é importante, porque quando eu sei quem eu sou, não é o que a outra pessoa está me dizendo que vai me afetar, né? Então, eu sei dos meus valores, eu sei dos meus princípios, aonde eu quero chegar e o que eu preciso fazer para conseguir chegar onde eu quero. Então, as pessoas vão julgar, assim como julgaram a gente, assim como julgaram você. E quanto mais a gente se destacar, mais as pessoas vão julgar. Sim. Então, quando a gente tem essa consciência de que, claro, se eu não estou fazendo nada para prejudicar ninguém, claro que algumas pessoas vão dar um toque e falar assim, isso aqui que você fez não tá legal, mas faz isso, né? Então, aquela crítica que vem com uma sugestão, claro que a gente pode aceitar, a gente não faz tudo certo, perfeito, se permitir errar também, né? Sim. Mas eu acho que essa autoconfiança, ela é fundamental. Eu sei aquilo que eu quero, eu sei aquilo que eu sou, então isso é fundamental. Ontem até vi um Reels que foi interessante, esqueci o nome do moço que estava numa entrevista, e ele falou sobre as conquistas, né? E era não lembro a frase em si, mas ele estava dizendo que, por exemplo, ele já chegou num patamar que ele tá num patamar bom, né? Enfim, enriqueceu, tem a maioria das coisas que ele almejou. E aí ele falou que o que ele construiu, de fato, foram coisas que demoraram para ele alcançar. E que as pessoas criticaram muito, as pessoas olham aonde ele está agora, mas ele nunca se perdeu nesse caminho e chegou onde ele chegou porque ele sabe do caráter dele. Sim. Ele sabe dos valores, dos princípios dele, que nada afetaria isso. Nenhum dinheiro do mundo afetaria o caráter e os valores. E que, por exemplo, tem gente que cresce tudo, mas aí quer coisas rápidas, quer carro, quer casa, só ostentar, mostrar. Só que as pessoas, às vezes, se perdem nesse quesito porque elas não estão olhando para o principal, né? Às vezes, sei lá, o sonho da pessoa é construir uma família, construir uma qualidade de vida. Enfim, então, aquilo que ele demorou muito para alcançar foi o que mais levou ele nesse patamar elevado, que faz ele viver bem hoje e que crítica nenhuma afeta ele, porque nada abalou o caráter dele. Sim. Então, isso é fundamental. E a gente só constrói isso com essa autoconfiança, autoconhecimento, Exatamente. né? É não perder a essência, né? Exato. É você não deixar a sua essência no caminho por conta de tudo isso que você falou. Dinheiro, fama, tô na internet, tô famoso. Não, cara, você tem que focar no seu objetivo. Aonde você quer chegar? Sim. Qual o caminho que você vai trilhar para chegar até ali? Sim. Então, assim, por exemplo, não é segredo para ninguém que vocês duas são minhas referências
dentro da nutrição, seja na parte clínica, seja na parte de criar o negócio e de fazer esse negócio crescer. Então, o que eu queria no caminho todo era estar perto de vocês, não por, eu vou estar lá perto, porque agora isso vai me trazer benefício. Não, é porque, assim, quando você está mais perto das pessoas que você admira, você consegue fazer com que isso vire um espelho para você. E aí você muda alguns conceitos que você tinha para trás. Eu tinha um professor de teoria da administração que ele sempre falou isso. Você tem que ter 3 Cs na sua vida, né? Que é o começar, que você tem que olhar e o que eu preciso fazer. Então, assim, o que eu precisava fazer para mudar, para começar a ter mais paciente, começar a atender as pessoas melhor? Bom, eu precisava ter embasamento de conhecimento clínico e científico e precisava conhecer o consultório. Tá bom. Então, eu vou fazer os 2. Comecei. Aí, o segundo C é o que você vai continuar. O que você já faz de bom? O que você já tem de diferente que você pode continuar para que o seu negócio prospere? E o cessar, que é o que você vai eliminar. Quais são as pessoas que te levam para baixo que você vai tirar da sua vida? Quais são os pensamentos que você acha? Eu acho que eu sou ruim. Eu acho que eu falo mal. Eu acho que... O que você vai tirar? O que você vai eliminar do seu caminho? Porque é isso que vai te levar para prosperidade aí em tudo que você fizer. Então, eu levo esses 3 Cs na minha vida, assim, sempre. Para tudo. Para absolutamente tudo. Legal. E como que foi a virada de chave que você teve? Que nem você falou, no começo tiveram ali desafios, e aí você mudou, e hoje você escolheu viver de nutrição, né? Mas como que foi a virada de chave? Algo que você aplicou e você falou assim, nossa, agora vai, agora sim eu tô no caminho certo. Eu perdi o medo de aparecer, sabe? Eu sempre tinha medo de falar alguma besteira. Na verdade, aquele medinho de cancelamento, sabe? Sim. A gente vive numa era em que todo mundo é cancelado a todo momento por qualquer coisa que fala. Então, assim, eu ficava com medo de falar sobre água. Uma coisa básica que eu aprendi na faculdade, que eu continuei entendendo depois, eu tinha medo de falar, beba no mínimo 35 ml de água por quilo de peso. Porque tinha gente que ia falar, não é isso. Tem gente que fala, não, é 20 ml por não sei o quê. E tem gente que fala, a água do treino conta pra água. Tá bom, gente, tá bom. Mas eu tinha medo de falar, medo de me expressar, medo de falar as coisas. Hoje em dia, eu não tenho mais medo. Eu estudo antes, lógico. Não vou sair falando qualquer besteira por aí. Mas eu tenho muito menos medo. E foi essa virada mesmo que aconteceu. Porque assim, eu tive menos medo de falar, tive menos medo de ir atrás das coisas, menos medo de aprender mais e de trazer conteúdo diferente. E menos medo de ser eu, porque eu sou palhaço, eu gosto de brincar, eu gosto... Então, não tinha por que eu fazer um conteúdo todo engessado, aparecer lá de terno e falar, hoje vamos falar sobre nutrição, comportamento. Não dá, não sou eu. Eu faço palhaçada. Eu derrubei os suplementos em casa esses dias para falar que você precisa tomar um suco de uva no pré-treino. E isso chamou a atenção das pessoas. Então, assim, foi onde eu descobri o que chama atenção e o que traz as pessoas, o que prende as pessoas. Você precisa aprender. Autenticidade. Ser autêntico, não tem como. Sim. Eu não posso, assim, eu sei que a gente precisa mostrar autoridade, mas você não mostra autoridade só se vestindo muito bem ou só estando nos melhores restaurantes ou etc. Você mostra autoridade mostrando que você é você. É que na nutrição, desculpa, na nutrição a gente veio pra quebrar também esse padrão, né? Porque quando a gente começou, a gente teve esse desafio também. Por quê? Porque a gente via, assim, as nutricionistas sempre muito certinho ali, muito enquadrado, professores super tradicionais. Então a gente começou desse jeito também, os vídeos super, né, falando certinho, super travado. Você até ficava nervoso pra ter que falar certo, né? Você não podia usar gírias, usar o seu jeito, brincar. Imagina fazer um podcast assim, rindo, pra gente era errado. E aí, quando a gente também falou assim, não, tudo bem que a Aline era super séria de pijama e cortina da Hello Kitty. Mas... Desde o começo já era um pouco fora do padrão. Só que aí, hoje, a gente vê a Aline fazendo reels, né? Engraçado tudo. E é isso que conecta com as pessoas. Você vê nas últimas aulas, assim, pra quem acompanha a Aline desde o começo, nas primeiras aulas que ela dava ao vivo e pra essa que ela fez até piada, arrancou a roupa no bom sentido, gente. A Rafa quase dá na minha cara às vezes. Eu falei, nossa, mas o que aconteceu? E sabe, o que eu ia falar antes é justamente isso. Mas tem gente ainda hoje em dia que critica. Tudo bem, não tem problema, não me incomoda nem um pouco. Mas tem muita gente que vai falar, mas como assim? Você é uma professora, mestre, doutora. Como que você faz um...
piadinha, faz dublagem, grava reels, isso tira a sua autoridade. Gente, tudo bem, você pode pensar assim, mas eu acho que eu posso levar um conhecimento de qualidade também brincando um pouco. Exatamente. E A esse é gente meu tá na era perfil. da geração Z, não tem como Então, se não você não prender essa gosta, não tem galera. problema. Não tem por que gostar de mim. E isso é um ponto importante. Sim. Tudo bem que as pessoas não gostem de mim. Eu posso aceitar isso, não tem problema nenhum. Mas esse é o meu jeito. Então, a gente consegue levar o conhecimento para quem gosta. Tem pessoas que se adaptam, pessoas que gostam disso. E pessoas que se conectam. Então, acho que é natural. Para todos nós, terão pessoas que gostam da gente, pessoas que não gostam tanto. E tudo bem. E é tornar também isso mais leve, né? Porque imagina você ter que se enquadrar num padrão que não faz parte do que você é. Então, quando você aceita que pior. você é dessa forma, que você vai comunicar dessa forma, o seu trabalho se torna divertido. Imagina, a gente trabalha todos os dias com isso, né? A gente tem os nossos dias lá que a gente chega, tem que gravar aula, que a gente tem que estudar, que a gente tem que passar informação, tá nos stories o dia todo, fazer live no final do dia cansado, né? Tem dia que você tá assim, nossa, eu queria deitar no sofá, mas vamos fazer uma live? Eu não gosto de live, não sou essa pessoa, é a Aline. Mas tem que gostar, imagina. E ainda assim, tá lá, tá presente, tá conversando com a audiência, mas tá bem, tá fazendo com felicidade, porque sabe que ali é você, né? Eu sou assim, eu não vou, deixa eu vestir aqui, falar certinho. Não, né? Então, acho que quando a gente realmente aceita que a gente é assim, se torna o nosso trabalho mais leve também, porque a maior parte do nosso dia a gente tá atuando como um profissional, querendo ou não, Tem né? gente que usa aquela frase, faz o que você ama e você não vai trabalhar. Não, você trabalha muito. Trabalha. Só que se você torna aquilo mais leve, Fica é muito mais outra gostoso. história, né? Você Sim. não vai falar, eu Muito. não aguento mais aqui. Não, você aguenta, porque você gosta daquilo que você tá fazendo. Sim. Então, assim, eu levo isso até pro consultório. Eu lembro que da primeira vez que eu fui atender sem jaleco, porque assim, comecei a treinar, Sim. todo mundo começa... E é uma obrigatoriedade da faculdade, que eles É. colocam, eu não sei a de vocês, mas a minha, pelo menos, era assim. Tudo bem que tem um tempinho já, mas era aquela A minha condição. também. Tinha que... Olha, não pode usar esmalte vermelho, não pode ser unha comprida, não pode estar muito maquiada, Não pode ter tatuagem. não pode ter Não tem tatuagem, nada. tem que usar sempre jaleco, sapato baixo. Era várias regras. Eu falei, meu Deus do céu, eu tenho que me adaptar a isso então, né? É horrível. E aí a pessoa chegou pra mim e falou, ué, você não usa jaleco? Aí eu falei, não. E só falei, não. Nem expliquei por quê, até porque é o meu trabalho. Você tá vindo aqui no meu consultório, não tem que te justificar o porquê. Mas eu falei, não uso. E você vai ver cada vez menos pessoas usando. Sim. E aí depois, outro dia, ele comentou, caramba, é mesmo, eu vejo, não tem mais nutricionista aparecendo muito jaleco. E assim, a gente consegue desconstruindo algumas coisas, né? Alguns pontos que... Mas aquilo que a gente tava falando o tempo todo sobre essência, e a Aline bateu nessa tecla agora, não precisa gostar de mim por essência. E você falou outro dia de inteligência emocional, que tem muita gente que deixa de estar perto da gente, deixa de seguir a gente, porque acha que precisa ser igual. Tem uma amiga que acabou, não sei se ela é minha amiga, mas... Né? Que ela deixou de me seguir, e eu peguei e falei... E me tirou dos seguidores ainda. Tipo, fez o trabalho completo já. Eu falei, mano, o que aconteceu? O que eu fiz? Aí ela falou, não, porque eu fico vendo você e, tipo... Você tá sempre aparecendo, sempre tá mostrando as coisas, sempre tá atendendo, aí posta que tá atendendo, posta isso, posta aquilo. E eu fico me cobrando. E aí você tinha falado de inteligência emocional no dia, aí eu falei, nossa, então vou... E aí a primeira coisa, quando é seu amigo, a primeira coisa que você quer fazer é descascar, falar, não, você tá louco? E eu tive calma de falar, tudo bem, porque é questão de inteligência emocional. Só que assim, eu não sou coach de nada, tá? Mas assim, você tem que pensar que dentre tantos milhões de possibilidades que existiram da gente nascer, quando nossos pais foram lá fazer, gente, de 200 a 400 milhões de possibilidades nascer uma pessoa. Então é uma pessoa, única e irrepetível. Somos únicos e irrepetíveis. Não tem por que você ficar com medo ou se comparar. Eu não me comparo com a Aline de falar assim, nossa, eu não falo tão bem quanto ela, ou eu não tenho conhecimento científico. Caramba, mas olha o tanto de tempo que ela tem aí na estrada. Sim. Se eu quiser chegar nisso, vou demorar. Não tem jeito. E mesmo que não demore, você não precisa ser igual a ninguém. Ninguém é igual a ninguém. Exato. A gente é diferente. E mesmo sendo uma questão assim de tempo, eu demorei muito mais tempo que vocês. Porque eu parti do zero, sozinha. Não tinha ninguém me ajudando, não tinha ninguém falando, olha, é assim que você faz, Aline. É assim que você tem que fazer no consultório, pro paciente. Agora, eu consigo ensinar vocês. Então, a escalada de vocês é muito mais rápida do que a minha. Então, você consegue alcançar a minha muito melhor do que eu, muito mais rápido.
Aí antes era, acho que na sua época até de que você começou, era raro nutrir direto pro consultório, né? Não era um Muito. terreno muito fértil. Não, ou era hospital, ou era UAN. Sim, é. E Quando eu não tinha entrei, eu paciente pensei em ir pro também, né? hospital. As pessoas buscavam mais o médico, não Sim, sabia não muito tinha. bem, eu vou passar uma consulta com um nutricionista. Não Imagina, via muito microbiota valor intestinal, ninguém nisso. falava sobre isso. Sim. Quando E eu hoje a entrei gente na já... faculdade, a minha ideia era trabalhar no hospital. Eu Minha tive também. um tio que faleceu Minha por também. câncer, né? E aí eu lembro que eu falei, eu vou me formar e vou cuidar das pessoas no hospital com câncer. Então foi daí que surgiu a ideia de fazer a extensão e tal. No meio do caminho, quando eu comecei a acompanhar vocês, eu falei, peraí, por que eu tenho que ir para um hospital cuidar de uma pessoa que já está com um processo avançado e que muitas vezes está num tratamento chegando perto do paliativo ou que vai melhorar, mas não vai ter... Por que eu não posso trabalhar no antes, Sim, na prevenção, fazer com que essa pessoa não chegue nesse ponto? E aí foi aí que eu falei, é Uma isso, conta vou muito pro mais consultório. sua, muito mais pessoa personalizada. Algo Exatamente. teu. Que o hospital pode ser incrível, mas é muito mais protocolado do que um consultório, comparando. É uma área maravilhosa, mas o consultório você consegue Eu ter muito gostava, mais adorava. flexibilidade. Assim, meu estágio, eu fiz É incrível. eu fiz no hospital do servidor público Ai, que municipal. ótimo. Eu amei, eu não queria sair do... Imagina, não, é incrível. Ah, desafio, vocês né? vão fazer agora ambulatório. Não, eu queria ficar mais um mês aqui, É. porque é legal. Muito legal. Você Sim. gosta de fazer. Só que foi essa ideia de, não, vou trabalhar na prevenção, vou ajudar as Sim, pessoas antes. Sim, Fazer as pessoas chegarem mais pra Aham. frente. claro. E aí você vai pegando o paciente de todo jeito e você vai falando, meu, vamos nesse caminho. E você começa a ver que você tá transformando. Aí Ah, é Sim, incrível, tem né, Ed? O consultório é não tem maravilhoso. jeito. Quem tá em dúvida do que fazer, vem. Sou suspeita. Eu falo igual eu falo pra quem tá pensando em casar, vem, vale a pena mesmo, não é ruim não. Tem gente que fala que é ruim, não é ruim. Não é ruim. Ué, tinha uma coisa que me chamou a atenção quando você falou dessa sua colega que parou de seguir. E a gente vê dois lados, né? Por quê? Porque às vezes algumas pessoas na sua posição que recebeu esse comentário, não uma crítica, né? Acho que ela foi muito sincera Uhum. nos sentimentos dela. De, tudo bem que eu silenciaria se fosse um amigo. Mas ela foi sincera, eu vou sair desse ambiente que me causa mal, né? Uhum. Mas na sua posição, de repente, alguns nutricionistas iriam identificar como algo negativo, de, eu estou fazendo mal para as pessoas, então eu vou parar. E aí, realmente, algumas pessoas param. Só que aí eu acho que, realmente, o pensamento nesse momento é entender que tudo bem, algumas pessoas, de repente, se incomodam e que não necessariamente a gente está fazendo algo errado. E segundo, que a gente está ali para falar com o cliente. Então, você ali Exatamente. falando do atendimento, falando da transformação, falando que as pessoas estão te procurando, isso é fundamental para você trazer mais clientes. E aí, muitos nutris têm essa dificuldade de olhar para o que realmente importa, né? Porque a gente no começo fica muito nesse... Igual você falou, né? Eu não vou falar de água porque é tão simples. E isso acontece porque a gente tá olhando para os profissionais, para os colegas da área. E aí, muitas vezes, a gente trava por isso. A gente deixa de falar do que a gente acha que é muito básico. Então, não vou falar de creatina, tá todo mundo falando. Não vou falar de whey protein, tá todo mundo falando. Mas a gente tem esse pensamento porque a gente abre o Instagram e segue 500 nutricionistas. Sim. Mas o leigo, nosso cliente, nosso paciente, não segue. Às vezes, só conhece a gente de nutricionista. Então, a gente tem que sempre pensar no propósito que a gente tem com aquele conteúdo. Se eu estou no Instagram, eu estou falando para o meu cliente, não necessariamente para os meus colegas de profissão que não são clientes, né? Então, acho que foi um ponto muito, muito interessante da gente pensar tanto a posição da pessoa que relatou, né? Tudo bem, tá incomodada. Silencia, para de seguir aquelas pessoas que não te agregam ou que te causam algum sentimento. Isso é importante também, que é a inteligência emocional, né? Então, às vezes, eu sigo alguma pessoa que conheci, mas não tá me fazendo bem. Legal, porque existe essa questão de comparação. Não vê mais, mas aí, no outro sentido é aceitar que algumas pessoas não vão achar legal o seu conteúdo e tá tudo bem, mas que eu estou focado para falar no cliente. Isso é o fundamental. É muito... Não é por ego inflado, mas a primeira coisa que eu pensei foi, nossa, então o que eu faço é bom. Sim. Tão bom ao ponto de uma pessoa que acha que tá no mesmo patamar que eu, tá na mesma linha. A gente tava na mesma linha. E continua, porque eu acredito muito no potencial. A gente tá na mesma linha. E assim, se eu tô me destacando, isso quer dizer que eu sou bom no que eu faço. Sim. E aí tem muita gente que pensa, eu vou parar. Foi isso que você falou. Tem muita gente que pensa, eu vou parar. Não, cara, se você é bom, se alguém tá te pontuando que você é bom, é porque você é bom. E você tem que pensar nisso todos os dias.
Sim, isso Tem é que acordar fundamental. todo dia falando, eu vou ser o sucesso que eu quero hoje. Porque é assim, é desenhando isso e... Ia ser Sim. melhor do Entendeu? que você foi hoje, vai ser amanhã e vai indo e vai evoluindo cada vez Exatamente. mais. Eu acho que não é se comparar com o outro, Uhum, é se comparar com si próprio. exatamente. Então eu quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje, por aí. Uhum. E não só pra mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor Sim. também. Eu acho que isso é justo. Você quer ser melhor pro seu paciente, você quer entender mais pra ajudar mais o seu paciente, as pessoas que estão ao seu redor, sua família. E eu acho que a vida é assim, tanto uma questão pessoal quanto profissional, pensar em evolução. O nosso maior adversário é a gente mesmo. É É. você acordar, olhar no espelho e falar, ó, Sim. o seu maior adversário é esse. É. Você tem que ganhar Sim. dele. Amanhã você volta diferente, amanhã você volta melhor. É. E não dá. Você falou que a gente vai chegar e vai passar você, não dá. Porque você Não, estuda vai todo sim. dia, toda hora. Não dá. Também, calma. Mas O melhor é estar ao lado chegar dela. perto é... Que ela vai carregar junto. pertinho é melhor. Porque falar que eu vou te Bom, passar, tá bom. não vai dar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu foco é esse, fazer vocês ó, melhores do que eu. Só se você falar assim, eu vou ficar 1 ano viajando, vou pegar o Lucas, vou pra Maldivas, volto daqui a um Ai, mas ano. a minha vontade de estudar ela não permite isso. E eu também não vou deixar, né? Ah, Ali, deixa. curso! Como assim, hello? Tem um curso aqui Volta. gravado. Aí quando você voltar daqui a um ano, talvez. Agora, se você continuar, não rola. Veremos, veremos. Sim. Eu ia fazer uma pergunta dentro do que vocês falaram, mas eu esqueci. Era uma pergunta muito boa. É aquela de peixe, sabe, Eu gente? esqueci. Signo de peixes, assim, Nossa, um pouco pior que eu esqueço as avoado. coisas também, às Eu vezes. também esqueço, vai, não vou mentir. Nossa. Hoje mesmo eu esqueci a carteirinha pra entrar aqui no prédio. Eu peguei moto lá embaixo, isso é natural. Isso acontece. Não, eu né? esqueço, assim, de segundos, né? Eu tenho que ir na cozinha pegar água, aí eu chego na Eu cozinha, também chego lá e eu fico olho, assim, gente, o que eu vim fazer aqui? aí eu aí eu faço volto. 300 outras coisas. Aí eu volto de novo e falo assim, o que era pra fazer? Também sou Sim, assim, sou eu bem também sou esquecida. essa Aí quando pessoa. eu sento e falo, tô com sede. Ah, era água. Aí você vai buscar. Mas tudo bem, eu vou lembrar ainda dessa pergunta, mas eu já tenho outra também. Ah, que bom. Que é sobre a questão do como que hoje você se organiza para estar presente nas redes sociais, para estar atualizado para as suas prescrições, para o seu atendimento e estar presente no consultório, no pós-consulta. Como é essa organização do Ed nutricionista? Sinceramente, não me organizo. Com nutrição, você não se organiza? Não, na verdade é que assim... Faz o que dá. Gente, não, é sério. Eu tenho esse problema. Eu melhorei muito depois que eu comprei um planner. Mas eu não me organizava a ponto de, tipo, vou postar, vou dar bom dia, vou fazer... Não. Tinha dia que eu postava bom dia, 750 stories, depois eu ficava 2 dias sumido. Parecia que tinham me jogado num porta-mala e me sequestrado. Porque eu aparecia 2 dias depois, oi, e aparecia com a maior cara lavada. Cara, Oi, mano. tudo bem? Vocês estão bom? Mesmo. Então, assim, eu aprendi a me organizar mais quanto a isso. Sim. Tudo bem que quando eu comprei o planner, eu esqueci onde ele tava É. e fiquei um Pra mim, tempinho planner sem. não dá certo. Tem que ser o Eu celular. amo, eu não vi você me planner. Jura? Pra mim, Eu não faço nada se eu não Nossa, fizer ele a minha funciona, listinha. mas ele funciona tipo assim, vai começar o mês, aí eu anoto tudo que eu vou fazer no mês, aí eu esqueço dele. Sério. Aí depois eu Eu não olho e falo, consigo levar nossa, eu esse fiz as negócio, né? coisas, e eu vou anotando o que eu fiz, mas Ah, já não, pra mim tentei é o celular Notion, aqui. Eu coloco no bloco de já notas. tentei tudo. É, Bloco cada de um tem a notas sua funciona muito pra técnica. mim. Bloco de notas funciona mais que Pra mim tem Notion, que ser. funciona mais que agenda. Agenda eu não olho. Não, pra mim é o planner. Pra mim, eu começo o dia já, vamos lá. O que eu tenho que fazer Nossa, hoje? paciência, todos Lista, os faço dias. lista. Mas no Meu dia, Deus, não, não eu consigo. começo o Gente, meu não consigo. dia, a Eu Lica não tá de sei. prova, eu É começo, eu mesmo? pego o meu planner, nem abri o computador, faço a lista, preciso fazer isso, isso, isso. Aí eu tenho a minha listinha de prioridades da semana, então eu sei que terminando a semana eu tenho que terminar tudo isso aqui. Aí durante o dia eu faço, vou ticando, vou ticando. Não Minha consigo. E eu esposa tenho é que assim terminar o também. meu dia com tudo certinho, senão eu fico Ah, não. chateada. Então Minha esposa bloco é de assim, notas, tem dia que eu aquelas bolinhas que chego- você coloca, vai ticando e É melhor, é a melhor Mas coisa. aí cada um tem a sua É, técnica, é. né? E é importante entender isso, porque tem gente que não gosta de Sim, papel, que nem é. esquece. E eu já tentei também pelo Trello, pelo Notion, só que aí eu deixava de entrar, assim, pra essas funções, tarefinhas É. diárias, eu deixava de entrar. Porque pra mim, Notion é muito trabalho, assim, sabe? A Uhum. organização do trabalho, a comunicação. Aí funciona super bem, mas as tarefinhas, assim, do dia, o que eu tenho que fazer no dia, só escrevendo mesmo, porque aí eu registro, eu consigo lembrar ao longo do dia. Mas é importante cada um ter essa técnica. E eu comecei assim, né? Não, tem que dar bom dia. Só que tinha dia que eu acordava e falava, mas não quero dar bom dia pra ninguém. Porque assim, eu acordo e aí eu tenho pelo menos meia hora pro meu sistema iniciar. Então eu não vivo, não vem falar comigo. Minha esposa fica brava, porque ela acorda no 220. Eu acordo assim. Ela acorda conversando, trocando ideia. E aí ela me pergunta um monte de coisa e eu tô assim. Aí eu falo, aham, tá bom. A melhor hora pra ela me pedir as coisas é essa. Porque eu vou Vai falar assim tudo, pra vai quê? tudo. Mas aí depois que eu inicio, eu falo, tá bom, vou viver. Só que às vezes eu não quero dar bom dia. É, Às vezes eu lembro do bom dia lá na academia. sim. Então eu ia largando das coisas. Ia largando mesmo.
Aí depois eu falei, não, tem que fazer alguma coisa, porque as pessoas precisam me ver. Esperam, sim. É. Eu tenho uma amiga que trabalha com esse negócio de conteúdo digital, ela lança pack, um monte de coisa aí de pack de sombra, de... Gente, pelo amor de Deus. E ela faz as coisas muito bem, né? E ela sempre ficava me cobrando. Você precisa aparecer, meu. Vai, aparece, você precisa... Olha. Ó, essa legenda ficou ruim. Então, tipo, aí eu falei, nossa... Aí eu comecei. Aí agora eu me organizo. Nem que seja um bom dia na academia, dou e vou fazendo. E aí eu vou postando, o celular tá na mão todo tempo, então eu vou postando todo tempo. Organizo a minha vida de rotina de consultório, de saber o que tem de paciente, o que não tem, quais são... Eu uso, a Aline não usa, mas eu uso o questionário pré-consulta. Pra mim é ótimo. Ótimo. Porque eu sei quem vai chegar ali, pelo menos o que vai chegar. Vejo idade, vejo tudo, então assim, eu já sei como me preparar. Se é uma doença muito que você nunca Sim. viu, acho que é interessante, vale a pena. Medicamentos, às vezes tem uns nomes diferentes. Ah, sou Vale. vegetariana. Pô, você já sabe que a pessoa é vegetariana, você já sabe o que você vai... Tem o norte ali já do que vai acontecer. A pessoa fala, sou vegetariana, a primeira coisa que eu já respondo, tudo bem, você vai trazer pra mim, por favor, os seus últimos exames, se você tiver. Porque eu preciso ver vitamina, eu preciso ver o que eu vou suplementar, então assim, você já se prepara. Aí eu já me preparo nesse ponto. Eu leio sempre 2 dias antes, porque se é uma coisa muito difícil, eu vou ter que ir no curso caçar alguma coisa que eu não vi antes. Então, já olho nesse ponto também. Mas do dia a dia de postar, eu criei no meu planner mesmo as coisas. Eu coloco lá, hoje, fazer um post, amanhã um Reels. E tipo assim, tô seguindo, não. Mas... Também não sigo tudo, não. Não, eu olho e falo, Reels. Aí eu escrevo. Outro dia eu escrevi um roteiro e eu não sei onde ele foi parar. Que eu ia falar daquele... Não sei se vocês viram naquela polêmica de uma colega nossa que falou que a salsicha leva 32 anos pra sair do corpo. Oxe. Ai, vocês não entram nas redes sociais, gente. Ai, tanta coisa, Eu sou péssima que eu pra não ver. consigo. Meu, ela... Não, pior que ela tava falando sério. 32 Não era anos. meme, não. Ela falou, salsicha é ruim pro seu filho, porque ela leva 32 anos pra sair do corpo. Eu fiquei pensando na festa junina que eu fui em 2006. Falei, Tá aí ferrou. ainda. Tá aí ainda, já era. Casou com ela. Escrevi todo o roteiro, perdi, não sei onde tava. Falei, também não vou fazer mais. Já passou o hype, agora já tem outras Sim, besteiras outras- É acontecendo. verdade, sempre Então- tem. Agora é adoçante. Agora é vai mais adoçante, né? Pois é, eu ia fazer um do adoçante, mas eu falei, eu tô com preguiça, porque eu ia xingar o OMS. Xingar mais ou menos, né? Eu ia falar bravo com a OMS. Aí os meus amigos chatos, antivacina, iam falar, ué, agora você é contra a OMS? Ia dar uma briga. Então eu preferi não. Preferi deixar Teremos uma live, vou fazer uma live. boa. Semana que melhor. vem, não, na outra semana. Sem ser essa quarta-feira agora, a outra. E aí a gente vai organizando, colocando as coisas conforme vai dando no dia. Lógico, eu prefiro sempre concentrar, né, pacientes num dia só, pra não precisar ficar Claro. todo dia. Sim. Os online, geralmente, são todos num dia só. Tá, certo. E Isso é o que importante. é... Então, assim, Isso é eu vou colocando. interessante. Porque às vezes tem mundo que fala, não, mas quanto mais agenda aberta, melhor. Tudo que eles quiserem, eu faço tudo que o paciente quiser. No começo Se é eu fui assim. domingo de não. madrugada, tô aqui, vou fazer, então... Não podia é bem falar assim, não, pode né? falar Nossa, o pior é que eu caí na besteira dos primeiros atendimentos e falar, meu, o que você precisar, eu tô disponível 24 horas por dia, não. 7 dias por semana. Ah, Aí me mandaram uma mensagem 3h30 da manhã. Acordei com gente. vontade de comer, não sei o quê. Posso? E eu não respondi. Aí tinha um monte de pontinho de interrogação. Depois eu falei, gente, mas é 24/7, mas eu durmo. Exato. Da meia-noite às 6 eu procuro dormir. Sim. Então não vai dar pra te responder. E o paciente entender também isso, que você também tem vida e você tem um tempo útil para respondê-lo, que não é Sim. imediato. sim. Sim, aí a gente responde. Mas é se colocar também como profissional, né? Eu acho que é Uhum. deixar bem claro qual que é o momento de trabalho. Sim. Olha, estou aqui disponível nesses horários. Se eu não te responder rápido, eu posso estar em atendimento. Eu esqueci do si. É, Eu posso estar ali atendendo uma outra sim. pessoa, mas assim que possível eu vou te responder. Porque eu acho que é também deixar pra pessoa que você é o líder ali daquela empresa, que você tem as normas, né? E que, por exemplo, no final de semana você não é nutricionista muitas vezes, você está vivendo com a sua família, não tá com o celular, às vezes, comercial. Eu acho que isso é importante também, ditar essas regras do serviço, né? Sim. Até pra não decepcionar alguns clientes, porque É. nesse caso, né, a pessoa manda lá meia-noite e você nem tá vendo o celular. Aí a pessoa fica questionando, fica chateada porque não respondeu. Uhum. Mas a pessoa tem que entender, o Nutri tem que falar assim, ó, o momento de... Meu horário de trabalho é esse aqui e eu vou poder te responder em algum Sim. momento desse quadro de horários. Aí eu me divido assim, faço isso, deixo tudo pronto, mais ou menos pronto. Mas eu procuro também, em questão de financeiro da coisa, eu procuro ter uma planilha com tudo, exatamente tudo.
Porque você precisa saber. Se você não sabe pra onde você tá indo, qualquer lugar serve. Então, você tem que ter uma ideia fixa do que você vai fazer e de como tá seu faturamento. O que você fez de bom, assim, analisar tudo. Então, por exemplo, esse mês meu faturamento caiu. Mas por quê? Aí você vai olhar tudo que você fez. Poxa, me divulguei menos, eu não apareci. As pessoas que entraram em contato eu não marquei, ou eu deixei de responder, ou fiz alguma, não ofereci alguma, sabe? Você vai conseguindo analisar o seu negócio em si. Nutrição, né? E Olha, agora eu gente. coloquei, agora eu coloquei um negócio, eu até pedi pra Bruna ontem mandar pra mim, como se fosse uma pesquisa meio que de satisfação, sabe? Pra entender o que a pessoa achou da consulta, do atendimento. Sim, Porque ali eu consigo mapear, né? O que tá bom, o que não tá, sim. corrigir. Porque quando você Exato. corrige no caminho, é bom. Muito bom. Porque se você deixa pra depois, você se perde. Sim. Então, assim, organize o financeiro, é muito importante organizar o financeiro. Pra você saber o que tá entrando, o que tá saindo e se tá sendo rentável ou não. Uhum. Quando eu fiz essa loucura de alugar essa sala cara, foi exatamente isso. Eu coloquei, foram 3 meses que eu fiquei lá e nos 3 meses eu tive prejuízo. Então, quando eu falo que eu falei, é que eu falei mesmo, porque eu saía já com R$ 400 de dívida, né? Porque era bioimpedância, mensalidade, então eu já saía com 400 a menos. Só que aí, no começo, eu tava cobrando 180 na consulta. Ou seja, eu tinha que Nossa, atender 2, 3 pessoas pra conseguir fazer. Aí eu falava, mano, lascou. Não dá. Não tá batendo. E aí, eu fui ver, tava 60% pros caras e 40% pra mim. Teve mês de 70%. Falei, gente, mas por que eu tô pagando pra alguém uma coisa que era pra ser meu? Então, assim, aí falei, não, parou. Bioimpedância é moda no sentido de, tipo, a galera quer muito por conta disso. Eu falei, eu não preciso disso. Eu tenho conhecimento técnico de fazer Sim, pregas. as pregas, de fazer tudo certinho. Então, eu acho mais fidedigno também. Sim. As pessoas não se preparam para uma bioimpedância. Infelizmente A não. pessoa chega lá, depois de tomar 4 ou 5 litros de café, 2 Coca-Cola, comer pra caramba. E a cada consulta, um dia ela foi de manhã e ela se alimentou. Sim. Aí na outra consulta ela foi à tarde, à noite, ela tava em jejum. Lá, enfim, de repente, condições diferentes. Uhum. Vai dar oscilação. Aí você olha e fala, deu diferente. Começou a usar o creatina, tá mais retido. Mas vocês mais viram água. que agora tem uma academia de rede fazendo um self-service de bioimpedância? Jura? Você chega lá, aí tá lá, faça aqui sua bioimpedância. Você coloca sua matrícula certinho, Ah, eu sobe sei qual que lá é. Lembrei. e faz a bioimpedância e sai pra você. É assim mesmo. Depois do exercício, tá tudo certo. Sem certinho. problemas. É loucura. Aí a pessoa me pergunta, você faz bioimpedância? Aí eu falo, não, mas vou te explicar o porquê. E aí eu explico. Aí eu falo, o preparo seria esse. Sim. Se você estiver disposto, tenho aqui. Uhum. Tem como fazer. Aham. Ah, não consigo fazer esse Exato. preparo todo pra ir, porque a consulta é à tarde. Acabou, Ótimo. então você consegue. Exato. Então, todo esse planejamento, eu comecei a fazer depois, né? Sim. E você me ajudou muito nesse ponto. Que bom. Obrigado. Isso a faculdade não ensina. De jeito, O conteúdo fofoca. Nutricio não tem zero na nada. faculdade. Zero, Eu queria- zero. por isso que eu tô falando, vamos fazer uma. Porque assim, a gente faz um módulo, um semestre. Dá pra fazer um semestre disso. Porque é muita coisa. Sim. É muita coisa. Tem gente que fala. E para os meus amigos que falaram que eu fiz administração e que administração é uma coisa que todo mundo fala que é ruim. Aí, ó, tá servindo pra mim, tá? Tô ganhando mais dinheiro que vocês. Porque se não tivesse isso, se não tivesse esse ponto de. Assim, eu resgatei muita coisa depois que eu comecei o Nutricio. Eu falei, caramba, mas eu tive isso na outra faculdade. E Olha. assim, eu guardo tudo, né? Tudo bem que assim, eu usei ai, que vergonha de falar isso. Eu usei um caderno nas dois cadernos, né? Um pra nutrição e um pra administração. Um mesmo, um caderno. Um caderno? Nos 4 anos, né? Uau. De cada. Só nutrição aplicada. Nutricio ele gastou 3 já. Não escrevo, eu não escrevo. Mas você anota em algum lugar no computador só? Aqui. Ah, então Caramba. ótimo. Eu tenho essa capacidade, de verdade, de ouvir o que você tá Puxa, falando. que maravilha. Até pra Legal. fofoca, isso é bom. Porque assim, eu tô conversando com você aqui e tem alguém falando alguma coisa ali. Eu, os que tá falando de mim, eu falo, não foi isso que aconteceu. Mas eu tô Uau. trocando ideia com você aqui. Caraca, eu não tenho essa capacidade. Não, eu né, também Fê? não. Não, você me conta uma fofoca agora, Eu das esqueci 2 horas eu esqueci. Eu não sei Eu o que é esqueci passar tudo. fofoca. Não, Eu mas não é nem de esqueço. esquecer, é tipo de conseguir prestar atenção em todo o ambiente. Nossa, Tem não gente consigo. falando, igual, às vezes a gente tá em roda de amigos, assim. Aí tem um amigo meu contando uma coisa, eu falo, não foi isso que a gente fez.
Aí a pessoa daqui Puxa. fala, não, mas você não tá prestando atenção em mim. Eu falei, claro que tô. Você tava falando disso, disso e disso. Eu sei. Puxa, eu não consigo. Eu também não. Então, Tenho sim, eu hiperfoco. sempre Às tive... vezes eu tô olhando pra pessoa, mas não tô prestando atenção. Eu também acontece às vezes comigo. Minha mesma... Ah, então quer dizer que tem momentos aqui que eu falei... Não, você no podcast eu presto atenção, Não, porque não enquanto tá falando, eu preciso formular perguntas, então eu tô É, sempre tá muito concentrada. Tá certo, tá certo. Então, são coisas que eu guardo na Sim. cabeça. Muito E é bom. Por isso que às vezes eu falo, eu não anoto, eu não pego. Uhum. Porque eu procuro lembrar das coisas. E é fácil, eu tenho Sim. facilidade de aprendizado também nesse Muito ponto. bom. Então tem muita coisa lá do curso que eu não anoto, que eu não coloquei Maravilha. anotação em lugar nenhum. Mas que se você me perguntar, eu sei. Se eu Legal. fizer uma Demais. prova amanhã, eu faço. Incrível. Nossa. Mas eu sei que isso é ruim. Porque às vezes você precisa ter a coisa à mão, né? Às vezes você não vai lembrar de tudo, É, de exatamente 100%. tudo. E aí você precisa ter alguma coisa à mão, mas não anota. Legal. Mas deve estar funcionando. Ai, cada um Sim, tem a igual. sua capacidade. Cada um é diferente um do Exatamente. outro, tudo bem. Exatamente. Nossa, na faculdade mesmo, eu anotava tudo que o professor falava, eu não olhava o slide, porque se eu fosse ler o slide, eu ia perder o que ele tava falando. Aí eu anotava tudo, só ficava olhando pra baixo, o que É o assim professor mesmo. falava, eu escrevia. Chegava em casa, eu ainda pegava livro, artigo, repassava o meu resumo, acrescentava as coisas que Nossa, estavam no nerd. livro, artigo. É outro nível. Fazia né? tudo bonitinho, coloridinho. Ah, agora sim eu entendi. Só assim pra registrar. Eu fazia igual, tá? Eu tô falando aqui, eu Eu fazia não- igual você também. não Fazia a mesma conseguiria. coisa. Eu percebi que eu sou bom nesse negócio quando eu fiz as provas de anatomia. Que era, você tem que decorar os ossos, tá? E aí tinha que ir na mesa. Nossa. Aí eu falava tudo. Eu podia ir naquele Luciano Huck lá. Nossa, Não, que gente, aquelas crianças sabem é. demais. Sabem mais que a gente. Uma humilhação, né, pra Mas, gente. meu, assim, aí eu falei, Puxa. nossa, eu sou até bom em memorizar as coisas. Eu não sou muito boa Eu nisso, Também não, não sou gente. bom, não. Eu precisava escrever 50 vezes aqueles nomes difíceis pra conseguir registrar. É que primeiro que minha letra, quando eu escrevo, tipo, tô tendo aula, alguma coisa que preciso escrever rápido, ela fica pior que a letra de um médico. Você já Eu não vai entender Minha depois. também. Aí depois tem que ficar traduzindo. Aí então eu já nem escrevo. É, deu certo. Entendi. Eu nem escrevo. E Ed, você falou que você faz essa análise, né, do planejamento, vai lá, anota, ah, esse mês não foi legal, esse mês foi bom, o que eu fiz. O Uhum. que hoje você tem feito pra aumentar o seu faturamento? Eu tenho aparecido bem mais. Tô agora fazendo alguns anúncios segmentados. Então peguei o local ali onde eu atendo, ali na região próxima, e aí segmentei. O Legal. público que eu quero. Porque assim, se você quer ganhar mais dinheiro, você tem que segmentar pro público que vai te pagar justo. isso. Não adianta. No começo, eu pensava, vou atender as pessoas aqui de perto, porque eu quero ajudar as pessoas que estão perto de mim, as pessoas que treinam na mesma academia que eu. E até funcionou. Tipo, eu fui com camiseta do Nutricio, camiseta do NutriAplicado, Legal. todas as camisetas que eu tenho de E chama nutrição. atenção na academia, né? É incrível. É a melhor coisa. Que aí a pessoa chega, nossa, você é nutricionista? Sou. É a mesma Ai, coisa. me dá uma dica disso aqui. Eu falo, me chama no Sim. WhatsApp. Aí depois a gente vai. Comigo até hoje, assim. Uma vez eu fui pra academia, não lembro se você tava com o Nutrição ou Nutri Raiz. Aí veio um rapaz e falou assim, nossa, mas eu achei que você era médica. Não. Ó, Viu? tá com pinta de médico. É. Ó. Eu sou melhor. Brincadeira. Desculpa, tá? Eu ia falar a mesma coisa. Eu fiquei quieta, falando, não ia falar nada, deixa eu ficar Ninguém quieta. chega pra mim falar, achei que você era médico, ó. Ah, Diferente. você é louca, eu sou nutricionista, eu sou médica. Funcionava. Era legal. Só que, tipo, era uma galera que não tava. Não é que elas não estavam dispostas. Mas muitas vezes não tem a grana pra pagar. E ok. Então, é segmentar. É segmentar e você também colocar valor nas coisas. Colocar o seu valor. Então, hoje eu procuro demonstrar para as pessoas o valor que tem estar em atendimento comigo. Sim. Então, não é porque você vem pra cá que você vai fazer uma bioimpedância, não é porque você vem pra cá porque eu sou legal, não é porque eu apareci num podcast, é porque eu vou transformar a sua vida em algum sentido. Exato. Então, o que você quer? Aí eu sou muito claro com as pessoas. Tanto que eu coloco lá, qual a sua expectativa, né? Quanto você tá disposto? E eu peço para as pessoas serem sinceras. Outro dia eu peguei uma paciente que colocou lá 4. Não, foi sincera. Falei, então, nesses 4 que você colocou aqui, você vai precisar ser boa nisso. Porque você precisa dar o seu... Já é 4. Então, você precisa pelo menos dar 100% em alguma coisa. Então, eu mostro para as pessoas que elas têm a possibilidade de chegar onde elas querem, desde que elas se dediquem para aquilo. Eu sempre falo, você sentou aqui na minha frente, 50% é responsabilidade minha, 50% sua. Você saiu por aquela porta, é 100% sua, porque eu não tenho mais como fazer muita coisa. Todo o caminho, assim, eu sou do seu GPS ali no caminho, vou te ajudar, a gente recalcula a rota. Não tô conseguindo, tá muita comida pro horário, eu não consigo porque eu tô trabalhando, tá bom? A gente adequa.
mas o resto é com você. Não Sim. tem o que fazer. Então, isso, eu acho que ser transparente, ser sincero e mostrar pra pessoa que ela vai ter ganhos Sim. com aquilo, Sim. tem Ótimo. funcionado bastante. E aí isso fideliza, né? A Sim. pessoa volta, comenta, cria esse ciclo de indicações. E hoje seus pacientes vêm de onde, de maior parte? Da rede social ou de outras pessoas que indicaram que, passei, vai lá. Sim. Na verdade, assim, essa semana teve um boom que eu atendi o Thiago. Ele é humorista de verdade. Tipo, tem mais de 500 mil seguidores do Que canal. legal. E aí ele foi e eu tava lá, a gente fez consulta. Ele, posso fazer um story com você? Eu falei, legal. nossa. Eu falei, nossa, eu ia te pedir isso agora. Maravilha. Mas eu ia pedir pra eu fazer, porque eu gosto do trabalho do cara. Sim. Aí ele fez. Meu, nossa, eu não consegui parar Que bom. Depois, legal, tipo, bom. de responder o povo. E aí Muito marquei um monte de bacana. consulta a partir Muito dali. bom. E aí foi indo. Mas assim, geralmente sai rede social ou amigos. Eu tenho bastante paciente fora do país, porque tem amigos que foram pra fora. E aí, eu passo com nutricionista do Brasil. Legal, me indica. Aí Legal. começou assim. Então tem Legal. gente de Portugal, tem gente... Isso é assim, Tinha na Nova Zelândia, mas ela veio embora de volta pro Brasil. Isso é interessante também, porque assim, você consegue cobrar um preço bom de consulta. E para Sim. quem mora na Europa e Estados Unidos, é um preço muito mais abaixo. Sim, aí Então você eles cobra mais pagam. caro. Exatamente, então. Aí fica muito bom o negócio. Porque você Vale pega a e fala, pena "É atender." tanto." E aí você Em cobra. dólar, Nossa, convertendo em melhor euro, coisa. puxa, é. Você tá ganhando em dólar, não reclama não. Exato, maravilhoso. Eu adoro atender pessoas de fora. Também é legal. Assim, é um desafio. No Um começo foi desafio. desafiador. E eu faço bastante pra quem tá fora um dia do mercado. A pessoa vai, eu vou com ela no mercado, né? Online. Tipo, ela começa a filmar lá as coisas. O que você acha desse? Eu falo, não, esse não, pega esse. Muito bom. E a gente vai lendo tudo. Lógico que você precisa ter uma noção Sim. da língua, né? Sim, sim. Então, olha, não, isso aqui não. E Interessante. você vê que tem lugares que é impossível ter fruta, né? É. Nova Zelândia é um país que, tipo, quase não tem fruta, Pois é. quase não tem nada. Ela achava, às vezes, laranja e às vezes maçã. Eu falava, a gente vai ter que trabalhar com o que tem aqui. Exato. Aí não tem muita farmácia de manipulação. Lá tem as coisas Nossa, prontas. não. Então, Mas tem- vitamina, aí tem que ser. Aí tinha que ficar olhando o rótulo na farmácia. Então, Mas assim, tem é coisa um muito desafio, boa também. A mas Amazon tem- salva a gente. Sim, bastante. Sim. Salva mesmo. Ai, é muito bom, é maravilha. E há quem diga que nutrição não dá dinheiro, né? É? Dá. Se você souber fazer, dá. É. É, Na verdade, a gente vai ter que trabalhar, né? Não vai cair do Sim. céu. Exato, com qualquer Mas é profissão. possível fazer. é possível ganhar dinheiro, é possível se divertir, é possível ter vida social de novo, é possível sair com os amigos, Sim. os poucos que restaram, né? É. Porque a gente vai, no caminho, a gente vai deixando algumas Vai. pessoas para trás, mas as pessoas que ficam estão com a gente Sim. sempre, e assim, a melhor coisa é você ter tempo para suas pessoas, né? E você hoje é mais feliz do que era lá na administração. Mas muito. Que bom. Mas muito. Não, mas não tem nem comparação. Eu não consigo. Assim, minha cabeça, eu digo que ela tem um HD de um computador que às vezes as coisas somem. Some mesmo, eu esqueço. Tem coisas que me perguntam, como que era? Não lembro. E eu não lembro mesmo. Então tem algumas coisas que eu apaguei mesmo. De trabalhos antigos, de tudo. Eu apago e vivo o que eu tô vivendo hoje. Então, assim, Pois é. hoje eu sou muito feliz mesmo. Demais. Quero ficar mais feliz. Que Muito bom. bom, incrível. A ideia é atender menos. Isso. Ganhar mais. Olha, e essa é uma noção que muita gente fala, né? Acabou de sair da faculdade, pensa, ai não, agora eu quero a agenda cheia, entendo. Também tive essa vontade. Mas depois você começa a atender, é um desafio, né, Ed? É sim. cansativo, vários, 10 Cansa, pacientes são por pessoas dia. diferentes. São pessoas, você se dedica demais, eu saio exausta da consulta. Eu acredito muito nessa, assim, não tenho nada de místico, mas eu acredito nessa questão de troca de energia. Eu também, demais. E aí você tá ali, e assim, às vezes a pessoa vem com uma carga emocional ruim, principalmente quando você atende pessoas que passam por quadro de depressão, etc. Sim. Meu, é pesado pra você. Pesado. Não tem, aí você vai atender, aí chega uma outra pessoa, eu tô treinando porque eu quero subir ano que vem como fisiculturista. É outra vibe, É o cara tá outra. mó animado e você ainda tá naquela de... É. Então você precisa de um Exato. tempinho pra Sim, recuperar, não não é tem fácil. jeito, não tem E como. esse que é o foco, pensar no quanto mais você tem um bom atendimento, mais conteúdo, mais você consegue atender menos, Uhum, vezes por dia, por semana, na verdade, e com um ticket maior. isso, a ideia é A ideia é chegar essa. na sexta-feira, meio-dia e falar, acabou. Ou nem trabalhar de Deu sexta-feira. Nem trabalhar de meio-dia. sexta-feira, Nossa, seria uma boa é. também, né? É, uma folguinha. Nossa, Sexta-feira é a melhor coisa. Bom. Sexta-feira é um dia que eu estou muito cansada, assim, que eu não deixo nada importante pra sexta-feira. As coisas mais importantes têm que ser segunda-feira. Justo. Porque eu tô descansada, tô inspirada. É, Então,
Isso é um ponto bom. Essa ideia de não trabalhar na sexta também tem. É maravilhoso. Sei. Não que eu faça, mas Mas é bom. ia funcionar aqui também? Que Ia. sexta, Se trabalhar sexta na aqui a gente vai trabalhar. Viu? Então eu não posso me empolgar muito. Tem isso não. Mas cada pessoa terá um dia, então você vai escolher. Você vai escolher, você não escolhe a sexta. Pode E ser. Ed, qual que é a dica final que você dá para nutris que estão com medo, que estão lidando com comparações, com julgamentos? Qual que é, frente ao que você passou, a experiência que você teve, qual que é a dica que você dá para essa pessoa conseguir chegar num patamar de viver feliz com a nutrição? Eu acho que muito mais do que você pensar num caminho ou num roteiro de vida, é aquele ponto que a gente falou bastante de resgatar a sua essência e de entender o que você tá ali para fazer. Tem muita gente que quer ser nutricionista de consultório porque vê vocês, porque vê uma outra pessoa bem-sucedida, porque vê um Thiago Barros da vida e fala, quero ganhar dinheiro. Se você tá pensando que você vai se formar e que você vai trabalhar como nutricionista só por conta de dinheiro, já tá errado. Você tem que entender qual que é o seu propósito. O meu propósito é transformar vidas através da nutrição, é fazer com que as pessoas cheguem nas idades mais avançadas possíveis, tanto que ela quiser chegar. 80, 90, 100 anos com saúde, com qualidade de vida. Então, eu me proponho a isso, a fazer com que as pessoas tenham qualidade de vida até o final. Então, é você saber qual que é o seu propósito. É você entender qual que é o seu propósito. Decidiu? Entendeu? Então, beleza. Agora, eu vou seguir esse caminho que eu quero. Então, assim, saiu com medo da faculdade? Esquece medo. Vai ter gente que vai te criticar, vai ter gente que vai falar mal, vai ter gente que vai falar que você não devia fazer, vai ter gente que vai falar que você devia cobrar menos. Esquece. E, principalmente, entrou, vai começar a atender, faz uma conta de quanto custa para você atender e de quanto você quer ter no final do mês, ali na última linha. E o que você vai precisar fazer para isso. Que aí você define preço de consulta, você define tudo. Em resumo, entre pra comunidade nutrição que eu vou te ajudar nisso, tá bom? Nossa, eu acho uma boa, mas tá demorando pra lançar É porque eu vou um. regravar tudo, vai ser tudo novo. Meu Deus. Eu não quero mais. Eu quero que as pessoas já entrem com a casa nova, Tem gente que entendeu? fala pra mim, Ed, o que você acha? O que eu devo fazer? Eu falo, você tem que fazer nutrição. Que legal, e como que é? Eu vou, faço uma propaganda, ela fala, Cadê a tá bom. nutrição? Aí eu falo, só que aí você tem que esperar um pouquinho. Pouquinho Lindo. só, um mêsinho só. Já tá tudo pronto. E vamos falar do curso de gestação que está com as inscrições em abertas. breve, Não, em já estão breve. abertas. Estão abertas. Isso, Quando esse podcast em for breve, no ar, quando já acabar tá. aqui, você já... Já está no, quando estiver no ar, já está É aberto. verdade. Então, curso completo de gestação. Até porque na faculdade a gente não aprende muito pouco em relação à gestação. E a gente tem medo, né? Porque atender uma gestante é um grande desafio, é uma grande responsabilidade. E é fundamental que a gente saiba, especialmente a suplementação. E é interessante que hoje em dia, eu reparo que muitos médicos deixam pra gente essa questão. Muito médico ainda vai lá e coloca aquele geral, uma gestão, da mater. Mas a grande maioria percebe que é fundamental uma suplementação mais personalizada, ferro, vitamina B12, etc. E a gente não sabe fazer muitas vezes. Então esse é o foco do curso. Vai ser ao vivo? Vai ter uma aula ao vivo, Masterclass, na quarta-feira, dia 24 de maio, às 8 horas. Mas esse podcast Depois- vai no dia 25. Então vai ser no dia seguinte. vai- Mas dá pra assistir, vai né? ficar gravado, Tá vai dar pra gravado, assistir. então dá pra assistir. No E canal logo- da Aline. No meu YouTube, exatamente. É que eu ia te E aí, pedir uma depois em coisa. seguida, tem um curso completo de suplementação para gestante, desde a fertilidade até a gestação E, completa. assim, a sua ideia é colocar só na gestação em si. Mas tem alguma ideia de colocar algum ponto de pessoas diferentes? Eu tenho uma paciente que é bariátrica e tá gestante. É um Não grande tô me desafio. consultando, não tô pedindo aula. Tô falando, se tiver, se vai ter nessa Masterclass. É, eu nessa prestar mais divisão para bariátrica, não. Uhum. E realmente, nesse caso, a suplementação vai ser ainda mais personalizada. Sim. Mas nesse caso, pensando, Ed, para uma paciente que é gestante bariátrica, a gente foca especialmente em exames bioquímicos, Uhum. para verificar qual que é a carência dela e a gente faz uma suplementação de acordo com a necessidade. Então, a gente pode seguir as bases para a De gestante tudo que vai ter e lá. depois pensar em suplementações mais específicas, caso a necessidade dela. É mais Então, a cauteloso base- ainda, né? A base vai ser basicamente a mesma. Ah, então E você tranquilo. faz algo mais específico para essa sua gestante, que é a bariátrica, que sempre vai ter mais carências, é claro. Então, ferro, complicado. vitamina B12, vitamina D, isso vai ser muito mais ajustado. E o cálculo nutricional para as calorias, a gente também vai ajustar de acordo com o que ela tolera. Uhum. Não vai ser o mesmo de uma gestante tradicional. Entendi.
Tranquilo. Então, se inscrevam na imersão de prescrições para gestantes. Vou deixar o link aqui embaixo. O QR Code na tela também, se possível. Isso. Então, se inscrevam. Valor super acessível, com super conteúdo. Que, de repente, hoje você não atende gestante, mas uma paciente sua vai se tornar gestante e você vai precisar acompanhar essa pessoa. E fica com medo, né? E não quer, não vou atender, não vou encaminhar pra minha amiga, porque eu tenho medo de atender gestante. Não, tem muita gente que Não dá, pega né? e fala, não vou atender, mas vou mandar pra matéria infantil. Tá bom, gente, mas você sabe que às vezes não vai ser. Exato. Atende. Tem que gente, pelo amor de atender, Deus. tem que ter Exato. conteúdo pra isso. É Melhor possível. coisa. Então, Ed, muito obrigada Eu que por sua agradeço, participação. de verdade, Foi o convite. incrível. Várias dicas legais, Muito bom. experiências. Volte mais vezes para conversar com a Volta, gente. já sei o endereço, já sei o caminho. É isso. Muito obrigada. Obrigada, pessoal. Até a próximo episódio do No Seu Podcast. Lembrando que estamos no YouTube, se você quiser ver nossa imagem aqui, pessoas bonitas. E se você quiser só ouvir, tá no Spotify, no Deezer. Se você quiser ouvir fazendo alguma outra coisa na academia, Nossa, que lavando, chique, minha voz vai lavando tá a no Spotify. louça. Viu que chique, Você gente? viu? Que música que você canta? Canta uma música pra mim. Rapaz, né? Pra finalizar Eu nosso cantava podcast. sertanejo. Né? Olha! legal. Foram anos aí. Que demais! É, demais. Mas você tinha uma banda, assim? Tudo? tinha uma Como que dupla. era? A dupla, que legal. Tinha uma dupla. O Meu grande aniversário tá problema. chegando, a gente da- pode fazer um bailão, hein? Vamos fazer. O grande problema da noite é dinheiro, né? É. É porque assim, você cobra, só que muitas vezes tinham bares que não pagavam. viu? Nossa, E aí você vai quebrando. que você vai- Mentira! Sério? Oxe, o que mais nem? Tem gente que me deve até hoje. Tô chocada. Nossa. Tem gente que me deve até E a gente hoje. vai lá e paga a parte ainda. Né? Quando tem um sim, local, quando é barzinho é- assim, Aí você sim. vai lá e você paga o Mas couvert. quando é balada, não. Você não paga couvert. Então, tipo. Que isso, Aí você chega no final da gente? noite pra receber, o cara fala pra você, então. Eu só recebi pelo cartão. Tá bom, o problema é seu. Lógico. Nossa. Não posso fazer nada, mas mesmo assim, aí fica enrolando. Ah, Então, assim, é uma vida legal, só que pra quem tem empresário, pra quem tem essas coisas, funciona. Pra quem não tem, as pessoas sofrem. Nossa. Sofrem gente, que muito. triste. Tem muita gente que sofre bastante, que larga por conta disso. Eu não larguei por conta disso. Larguei porque eu cansei mesmo e queria focar na nutrição e tal. Sim, claro. Mas tem gente que larga porque não consegue. Caramba. Acaba o dinheiro. Imagino. Mas é isso, então. Ouçam a voz do Ed no nosso podcast, se você não Isso. ouviu ele cantando. Depois queremos uma palhinha nos stories. então, da música. Um beijo, Beijo, pessoal. pessoal. Beijo, galera. Obrigada. Até Até mais. mais. Tchau, tchau.